E aí, Bruna? Boa Olá, boa noite. noite. E aí, tudo bem? Oi, galera, boa noite. Ótima noite para vocês. Todo mundo ansioso aí para falar sobre ansiedade? Ansioso para falar da ansiedade? Vai ter que Bom, fazer mais do que hoje, hein, Bruna? isso aí é uma grande responsabilidade que você me trouxe aí. Mas a gente dá conta, né? Se a responsabilidade vem é porque a gente dá conta. Tô mandando um aviãozinho aqui pro pessoal, né? Vamos mandar um aviãozinho para chamar todos os nossos amigos aí que têm ansiedade, que não tem. Vamos chamar todo mundo, né? Galera, já clica aqui no coraçãozinho para ajudar essa live a chegar a mais pessoas. Clica na seta para compartilhar com o amigo. Ela vai ensinar um site para a gente, seja para pré-prova, seja para ansiedade no geral, né? Então, importante para todo mundo, para mim, para você, para ela. É isso aí, galera. Mas vamos parar de enrolar então, Bruna. Galera tá aqui, quer te conhecer. Conta aí pra gente um pouco quem é a Bruna, o que a Bruna faz, como que foi cair nesse mundo de hipnose, de desenvolvimento pessoal. Conta um pouco pra gente. Primeiramente, muito obrigada aí pelo convite, né? É sempre uma honra estar aqui falando para vocês. Eu sou suspeita a falar, né? Mas eu gosto muito do conteúdo, da forma com que vocês passam esse trabalho da certificação, essa preocupação em realmente não só aprovar o aluno, mas caminhar com ele rumo a muitas vezes o primeiro emprego, né? Então o banco acaba sendo um divisor de águas. Foi um divisor de águas na minha vida e eu acredito que seja na vida de tantas outras pessoas, né? Eu ingressei na carreira bancária como aprendiz. E aí ali eu fiz toda uma trajetória, enfim, fui vivendo todos os processos. Até que eu cheguei a. Eu tenho hoje 13 anos de banco, né? Então hoje eu atuo como gerente de pessoa jurídica. E chegou um momento na minha carreira, assim, eu acho que todo mundo passa por isso, em que eu tive alguns transtornos, principalmente de ansiedade. A gente sabe que no banco a gente trabalha lidando com metas, né? Então, não só metas do banco, mas as nossas metas pessoais. E eu tinha muitos bloqueios emocionais, por insegurança, timidez, um histórico um pouco traumático, né? E aí isso foi me gerando muitos bloqueios, muitas crenças. E aí, dessa busca aí de desenvolvimento humano, eu cheguei até, para encurtar a história, eu cheguei até a Omni, que é o maior centro de treinamento de desenvolvimento humano e desenvolvimento humano e hipnose clínica do mundo, né? A gente está aí em mais de 25 países. A Omni, eu sou suspeita a falar que é uma bandeira que eu abracei. Ela tem centro de pesquisa e desenvolvimento humano para fazer esse acompanhamento em mais de 25 países e tudo mais, tem um centro de treinamento, né? E aí eu cheguei na Omni e passei por todo um processo muito incrível, profundo de transformação com a hipnose, né? Então lá tinha terapia coletiva e tudo mais. E eu fiquei tão fascinada por esse conteúdo, eu fiquei tão fascinada em como a transformação aconteceu comigo, que eu entendi que eu não podia mais deixar esse conteúdo retido, né? E aí eu venho propagando e falando disso para todas as pessoas que me conecto, né? Enfim, é incrível quando você descobre o poder e a capacidade que a sua mente tem, desde que você saiba trabalhar e desenvolvê-la para isso. Então, basicamente foi isso, né? Na Omni, muitos profissionais dessa área de desenvolvimento passaram por lá. O Thiago Nigro, o Jojota, Pyong Lee fizeram formação. Então, assim, eu me sinto muito honrada e privilegiada, né? Agradeço muito a Deus por ter tido a oportunidade de estudar numa escola com tanto know-how, assim, né? Basicamente é isso. Mas vamos lá, Bruna. Eu tenho certeza que muita gente tem o pensamento errado do que é hipnose, né? É bruxaria, vai controlar a mente das pessoas, a pessoa às vezes vai fazer uma coisa que ela não quer. Explica aí pra gente como é que funciona a hipnose, até para tirar essa ideia ruim da cabeça das pessoas, né? Porque tu vê em filme, parece que vai te controlar, não parece que é. Na verdade, as pessoas não sabem o que é de verdade, né? Como é que funciona a É. hipnose? Na realidade, as pessoas têm esse conceito mesmo, né? Da hipnose de palco. Ah, meu Deus, você vai me fazer comer uma cebola achando que eu tô comendo morango, né? Na hipnose de palco tem isso. Inclusive tem como, desde que a pessoa queira realmente vivenciar essa experiência.
Mas, enfim, a gente tem um conceito muito errado por conta dos filmes e tudo mais. Mas a hipnose é um estado natural da nossa mente. Se você parar para observar, eu gosto de dar sempre esse exemplo porque fica muito claro. Imagine que você está assistindo um filme e aquele filme te toca e te emociona de alguma forma. De forma consciente, né, que a nossa mente é dividida em três partes, segundo o Diário de Cain, né? De forma consciente, você sabe que aquele filme ele não é real, que aquela história que está passando na televisão não é real, mas por que você se emociona quando tem alguma situação, um exemplo, quando alguém morre no filme? Ou você começa a rir quando é um filme engraçado, enfim. Por que essa sugestão externa do filme acessa a sua mente subconsciente e traz essa emoção? A nossa emoção, ela está instalada no subconsciente. O que é isso? Isso é hipnose. Quando você está dirigindo, por exemplo, também é um ótimo exemplo, a mente consciente e a subconsciente, ela fica alternando a função. Então, quando eu estou dirigindo e eu chego no meu destino, sem nem ter me dado conta de como eu fiz para estar ali. Sabe? A gente vai muito no automático. Isso é também uma programação do subconsciente. Então, é algo automático. Isso também é hipnose. Você não conta de forma consciente quantas vezes você pisa no freio, quantas vezes você vai ali. Você não fica prestando atenção nisso. Isso é automático. Quantas vezes come no dia, essas coisas, né? Isso vai sendo automático. Isso vem do subconsciente. Então, muita gente tem medo de ser controlado. Não tem como você perder o controle, porque no processo você fica 100% consciente. Então, no processo da hipnose, você tem a mente consciente e a subconsciente juntas ali, entendeu? É só o que é a hipnoterapia, né? O que é a hipnose? Você acessar o seu fator crítico e inserir ali dentro do seu subconsciente uma sugestão. É porque assim, o conteúdo é muito denso. Eu vou tentar realmente resumir aqui para deixar bem claro para vocês. Quem manda então é o subconsciente, né? Quem manda é o subconsciente. 95% das nossas ações, elas são comandadas pelo subconsciente e inconsciente. 5% ela vem da nossa mente consciente. O que tem na nossa mente consciente? Ela é analítica, ela é racional. O que a gente está usando aqui é a nossa mente consciente. O que as pessoas estão utilizando para fazer o julgamento da live, para dizer se está gostando ou se não está, é a mente consciente. Então, ela justifica, ela analisa. É nela que está a nossa força de vontade. Sabe quando você tem aquela vontade? Não, agora eu vou começar a estudar. E daí você começa a estudar, só que chega em determinado momento, você desanima, você para. Por quê? Você só utilizou a sua força de vontade. E ela é finita, ela acaba. Os hábitos, eles estão no subconsciente. E aí a gente tem o nosso inconsciente, que ele é responsável pelas nossas funções automáticas. Andar, falar, respirar. Todas essas funções, elas são guiadas pelo nosso inconsciente. A brincadeira começa mesmo no subconsciente, que é onde está instalado nossos hábitos, nossa memória de longo prazo. Exatamente tudo que você vive na sua vida, desde a gestação até o dia de hoje, está armazenado no seu subconsciente. Ele é como se fosse... Gente, eu tô falando muito rápido, eu falo rápido já. Tá ok pra vocês? Manda aí nos comentários se tá tudo bem, se eu tô indo muito rápido, porque o assunto é bem intenso, assim, é bem denso, realmente essa parte do início é mais técnica, né? Mas aí a gente vai, se estiver indo muito rápido, eu dou uma reduzida aqui. Então, Luiz, o nosso subconsciente, ele é como se fosse um cartão de memória. Mas ele não é um cartão de memória simples. Não, ele é um cartão de memória que também armazena as emoções. Então, imagina que eu gosto muito de falar de algo que é a fórmula do resultado. A fórmula do resultado, ela diz que a sua programação subconsciente, que é a sua programação mental... Bruna, o que é minha programação mental? São as programações que você foi armazenando na sua primeira infância. Todas as situações que você foi vivendo, a sua mente foi armazenando para te proteger, para te trazer segurança, para você criar esse padrão. Para na sua próxima fase, ela te proteger, você conviver.
Então, a nossa programação, ela é nosso sistema de crenças. São as crenças que foram colocadas na nossa mente lá na nossa infância. Então, você imagina que a fórmula do resultado, ela diz que a sua programação subconsciente, ela gera em você pensamentos. Esses pensamentos te trazem emoções. Essas emoções, elas vão criar as suas ações e as suas ações geram o seu resultado. E é realmente uma fórmula. PM mais P mais E mais A igual a R. Imagina... Vai ter que botar nos comentários depois essa fórmula aí pra gente gravar, hein? Tem que mandar lá. No meu Insta tem um vídeo que eu falo sobre essa fórmula. O que essa fórmula quer dizer? Que é a sua programação mental que vai gerar o resultado. Imagina, Luiz, que na infância uma criança vivenciou uma experiência no colégio em que a professora... Mas imagina que essa criança estivesse conversando com um coleguinha e a professora repreendeu essa criança, dizendo que se ela continuasse, ela teria que ir lá na frente para falar, né? Para essa criança, naquele momento, o que ela pode entender? Nossa, falar lá na frente é algo ruim, é penoso, é castigo. Deus me livre de passar por essa situação de humilhação, de ter que falar na frente dos meus coleguinhas. Pum, a mente já registrou aí uma programação. Falar em público é algo ruim. Ao longo da vida, essa vida, nessa criança, ela vai armazenar essas informações no subconsciente dela. Quando ela estiver lá na frente, diante de uma situação, imagina que de forma consciente ela queira viver aquela experiência ali de, por exemplo, falar em público. Foi muito um dos meus traumas, né? Eu queria muito poder falar, passar a minha mensagem, mas chegava lá na frente, me dava dor de barriga, ficava com dor de cabeça, ficava nervosa. Por quê? Lá na infância eu vivenciei um trauma. Então, de forma consciente eu queria aquilo ali, mas o meu subconsciente aprendeu que estar ali na frente era algo ruim. Então, para me proteger, ele cria reações físicas para que eu não vá viver aquilo ali, tá entendendo? Isso é algo que, eu vou ter que chegar nessa conclusão. Como que chega? Acessando a mente subconsciente e entendendo como que a mente lá de trás recebeu essa programação. Então, basicamente, a sua programação, ela vai te trazer o resultado. Ela já foi feita lá na infância. Já foi feita. Ela vai sendo feita. Fazendo hoje. Isso, ela vai sendo feita ao longo da vida. Normalmente, e você pode observar que as crenças mais difíceis de quebrar são aquelas crenças que vêm da primeira infância. Estão enraizadas, né? Estão enraizadas, elas fazem parte do nosso eu, de quem a gente é, da nossa crença. É como se realmente a gente fosse um computador, que a gente veio com uma formatação. E ao longo da vida, essa formatação vai sendo alterada. Pode ser que em algum momento até entre um vírus ali e distorça toda a nossa percepção de mundo, né? E o que você precisa fazer? Ir lá na essência, na causa emocional que gerou todo esse transtorno, na origem, e formatar novamente, e ressignificar, e alterar aquela programação. Então, a hipnose, ela faz isso. Ela te leva na origem do trauma, ressignifica aquele evento dentro da sua mente. E o que a sua mente entende? Opa, beleza, isso aqui não é mais um perigo para mim, não preciso mais proteger ela disso. Imagina... Não vai te auto-sabotar, né? Não vai mais te auto-sabotar. Vai parar de auto-sabotar, né? Imagina que tem certas tarefas que para determinadas pessoas são simples de fazer. Mas para outras, parece que está fazendo um esforço enorme. Parece, meu Deus, parece que é tão difícil a vida. Parece que eu tenho que fazer um esforço enorme para fazer isso aqui dar certo. Uma coisa que para muitas pessoas são simples. Por quê? Para as outras pessoas, a programação subconsciente dela, aquela situação não apresenta nenhum perigo, não apresenta nenhuma crença. Por exemplo, tem gente que tem crença de merecimento. O que eu vejo muitas vezes que leva o trauma, por exemplo, da prova? A pessoa se sente insegura, acha que não vai conseguir, que não é capaz. É incapaz, exatamente. Que não vai conseguir fazer a prova. Então, ela tem essa programação. E tem gente que não. Tem gente que já tem a mentalidade. Não, eu vou fazer acontecer, vai dar certo. Eu tô aqui para vencer. Porque já está programado isso nela. Porque a programação subconsciente dela alimenta esse pensamento. Esse pensamento gera emoção. O que é emoção? Eu não gosto de dar nome para emoção. A gente fala assim, eu tô com raiva.
Mas a raiva, ela nunca vem sozinha, ela vem acompanhada de outras emoções. Se eu tô com raiva, depois eu tô triste, eu tô... Então, imagina que eu tô com ansiosa para fazer uma prova. Eu não tô só ansiosa, eu tô ansiosa, eu tô com medo. Normalmente é o medo de não dar certo, o medo de errar, o medo de perder a oportunidade. Então, os seus pensamentos alimentaram essas emoções. Essas emoções vão criar uma ação. Vou chegar lá na hora da prova e vou estar com aquela emoção de que eu já não vou conseguir fazer a prova, que eu sou incapaz, que eu não mereço aquilo ali. O que vai acontecer? A minha mente consciente, ela vai bloquear a informação. E aí eu não vou conseguir acessar aquilo que já está dentro de mim. É como eu falei, a sua mente subconsciente é como um cartão de memória e ela não esquece nada. Então, tudo aquilo que eu estudei, todas as informações, tudo aquilo que eu aprendi, está instalado no meu subconsciente. E é só acessar. Só que o que acontece? Eu fico ansiosa, tão preocupada com aquela prova que eu bloqueio. É o famoso, cheguei lá na prova, deu branco. Por que deu branco? Consciente não acessa o subconsciente por causa da programação que já está instalada. Aí exatamente. Fica sabotando. Fica te auto-sabotando. Aí chega na hora da prova, de forma consciente você quer fazer aquela prova. De forma consciente, você sabe que aquilo ali é bom para você. Só que o teu subconsciente lá na primeira infância... 5%, né? É 5%. Teu subconsciente lá naquela primeira infância registrou que a prova é algo penoso, é algo ruim. Imagina uma situação, trazendo para o universo que a gente está falando aqui, que é como controlar a ansiedade pré-prova. Imagina uma situação na primeira infância em que a criança reprovou no colégio, né? Chegou em casa, já reprovou, já ficou decepcionada, frustrada. Chegou em casa... Os pais pedem boletim. Pai pede boletim. Chegou em casa e foi contar para os pais. E aí, quando chegou em casa, a mãe foi para ensinar o filho, repreendeu, muitas vezes bateu, ou às vezes, não sei, chamou de, você não aprende nada, você não estuda, você não presta para nada, você não tem futuro. Você não vai ter futuro, você não vai dar certo. Então, aquela criança registrou aquilo ali. Por quê? Por que a criança registra? Até na primeira infância, o que a gente chama de fator crítico, ele não está formado. O que é o seu fator crítico? Ele analisa qual sugestão vai acessar o seu subconsciente e qual que ele não serve para ele. Ele é um filtro. Ele é um filtro. Isso aí. É como se fosse um óculos. Imagina que eu sou uma pessoa que eu tenho uma mentalidade positiva. Eu sou uma pessoa que eu acredito que tudo vai dar certo. Eu sou uma pessoa que tá tudo bem. Eu sou zen. Sou uma pessoa... Não adianta você chegar para mim e falar, Bruna, você não vai ser ninguém. Isso hoje, né? Ele vai ficar barrado no filtro. Ele vai ficar barrado no filtro. O fator crítico, que é o meu segurança, ele vai expelir aquela mensagem. Agora, você imagina que eu sou uma pessoa insegura, que eu acho que não vai dar certo, que eu acho que eu não... Imagina que você chega pra mim e fala, olha, Bruna, aquela prova ali, não sei se é pra você, não. Aí eu, que já sou assim, tenho essa programação, o que vai ficar na minha cabeça? Não, realmente, ele tem razão. Eu acho que não é pra mim essa prova, essa oportunidade. Eu quero muito, é a oportunidade da minha vida. Mas quem sou eu? Eu não vou conseguir, não vai dar certo. Por quê? O meu fator crítico aceitou aquela sugestão. Então, voltando na primeira infância. Lá na primeira infância, o seu fator crítico ele não é formado. O que isso quer dizer? Que a criança, ela recebe toda e qualquer sugestão. Principalmente de pais, professores, figuras de autoridade. E eu volto a frisar aqui que eu não estou falando assim que os pais, os professores, eles bloqueiam a gente. O que eu estou falando aqui é que eles têm as crenças deles e a gente recebe as crenças e a gente também transfere as nossas. Eles fazem sem saber, né? Não, sim. E principalmente assim, a minha mãe errou comigo na minha criação. Se pra você ela errou, com certeza ela errou tentando acertar. Sempre dando o melhor. É porque lá na primeira infância a gente interpretou dessa forma. Voltando à situação da menina que reprovou, chegou em casa e a mãe repreendeu. Essa mãe, ela não queria repreender a filha para humilhá-la. Ela queria repreender a filha para quê? Para ensiná-la, para que ela pudesse melhorar. Só que imagina que essa menina, ela já tinha sido reprovada. E chegou em casa, ela recebeu essa repreensão e aquilo gerou nela um trauma muito profundo. Ela chorou, ela sentiu raiva, ela sentiu medo, ela sentiu toda a frustração daquela situação. O que vai acontecer com essa criança? O que aconteceu? Ela cresceu
E foi, ao longo da vida, foi vivendo experiências que reforçaram aquilo ali. Ela foi vivendo experiências em que ela reprovou na faculdade, ela foi vivendo experiências em que teve outras reprovações, e ela começou, cara, eu não presto pra nada, eu não dou certo, eu nunca consigo nada, eu não faço nada direito, o que acontece comigo? Chega lá na hora, eu não vou. E aí o que aconteceu? Quando chegou eu tô falando isso, gente, é um caso de uma pessoa que eu acompanhei, que eu pude ajudar com o processo aí da mentoria e tudo mais, eu pude ajudar essa pessoa. Pude ensiná-la aí como se libertar desses traumas. Ela precisava muito da certificação, porque ela trabalha no banco e tudo mais, e ela precisava da certificação. Ela estudava, e quando chegava na hora da prova, bomba. Então, ela teve umas 8 reprovações, salvo engano. O que aconteceu com ela? Ela queria muito fazer a prova, ela sabia que ela podia de forma consciente. Mas o subconsciente dela recebeu esse trauma lá da primeira infância, em que ela foi reprovada. E aí ela foi reprovada, e aquela frustração, aquilo tudo, e ela lá registrou. Então, o que acontecia hoje? Ela trazia muita pressão. A gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente não perceber, a gente traz um senso de autopunição, né? Como se realmente a gente não fosse dar certo, como se realmente a gente não fizesse nada direito, a gente se pune muito. E era o caso dela, ela trazia muita pressão. O que acontecia? De forma consciente, ela sabia assim, não, eu sei, eu vou conseguir. Quando chegava lá na hora da prova, o que acontecia? A mente dela ficava tão ansiosa, tão preocupada, tão nervosa, com tanto medo, tanta pressão, tanta coisa, que ela ia na questão errada. Aí chegava em casa, corrigia a prova e falava, meu Deus, eu estudei tanto isso, eu sabia fazer, eu respondi tantas vezes, eu acertei. Tava fácil. Tava fácil a prova. Eu já vi casos assim, que eu ajudei também, de pessoas que estão estudando para concurso público, que chega no simulado e o estudo rende um excelente aluno, que os professores... Está sempre em contato com os professores, excelente aluno. Quando chegar na hora da prova, bomba. E aí foi ver, realmente, é a programação subconsciente, né? Então, basicamente, Então, a assim. hipnose, basicamente, ela consegue driblar esse filtro para acessar seu subconsciente, para reprogramar alguma coisa que já estava lá desde a infância, é isso? Isso, é exatamente isso. Você dá aula, né? Dá aula de hipnose clínica. Não, pô, eu aprendi contigo aqui agora na live. Já pode dar aula. É basicamente isso. É basicamente isso. A gente vai... A hipnose, ela dribla esse segurança que nós temos, acessa essa programação e altera aquilo ali. Como o caso dessa menina, que depois desse processo, ela fez a prova e passou. Por quê? A gente foi lá na primeira infância, acessou o subconsciente, driblou o fator crítico, acessou o subconsciente. Foi lá na primeira infância e mostrou para a mente subconsciente dela que aquilo ali não era uma ameaça, que aquilo ali, que estava tudo bem você errar, que está tudo bem as coisas não darem certo, e que de fracasso em fracasso você vai construindo a sua vitória. Você ressignificou aquele evento na mente subconsciente, aquela função de proteção perde o sentido de ser. Tá, eu não preciso mais proteger ela disso aqui, porque tá tudo bem, é isso aí, faz parte, é assim. E é basicamente isso, né? A gente realmente, no processo, a gente vive isso. Então, o que é auto-hipnose? Que é o tema da live, né? A gente fazer auto-hipnose. A auto-hipnose nada mais é do que você criar uma sugestão para você colocar dentro do seu subconsciente. Você mostrar para ele, não, para de me sabotar com isso aqui, porque tá tudo bem, entendeu? Então a galera criou a consciência, a galera que criou a consciência que às vezes uma programação dela tá sabotando ela na hora da prova, porque o consciente não consegue acessar o subconsciente. Você vai ensinar para a gente um jeito dela driblar para botar uma sugestão no subconsciente para ajudar ela com essa ansiedade antes da prova, né? Isso aí. Eu vou ensinar a vocês uma técnica de auto-hipnose, que é o que eu uso para tudo na minha vida. O conhecimento que eu busquei para aplicar na minha vida profissional, que é o banco, né? No meu primeiro momento que eu quis com esse estudo de desenvolvimento foi aplicar no meu dia a dia. E, de fato, eu comecei a aplicar e, meu Deus, assim,
é muito interessante como eu continuei vivendo a mesma realidade de metas e tudo mais, mas com uma percepção diferente. E aí eu entendi que não é sobre culpar as coisas que me acontecem, é sobre entender o que eu posso fazer a respeito. Comecei a focar naquilo que era de minha responsabilidade, sair de uma zona de vitimismo e assumir de verdade o controle da minha vida. Então, hoje eu continuo com o mesmo emprego, com as mesmas situações, mas eu tenho uma percepção diferente. E eu não tô aqui falando que a gente é um robô, né? Que eu não tenho meus momentos aí de crises Não tem milagre existenciais. também, né? Não tem milagre. Aí seria uma maluquice, né? Se fosse. Mas eu aprendi a sentir as minhas emoções e já tratar ali, já resolver quando elas aparecem. Porque muitas vezes situações acontecem, são gatilhos que me trazem lá à primeira infância. Então, sabendo disso, eu já ressignifico. Se você ressignifica um evento quando ele acontece, o que, que vai acontecer na sua mente? Ele não vai ser reforçado e aí não vai vir o sintoma. Né? Então, assim, eu utilizo a auto-hipnose para tudo. Inclusive, nas minhas negociações eu também utilizo. É para poder... Enfim, eu utilizo para poder mostrar para minha mente que eu sou capaz que aquilo ali vai dar certo. Trazendo Porque mais... senão a galera vai achar que tá hipnotizando os clientes, né? Não é hipnotizar as pessoas. É a auto-hipnose para eu mostrar para mim que aquilo ali tá tudo bem, que vai dar tudo certo. Trazendo um exemplo para vocês entenderem o que acontece. O que aconteceu comigo recentemente, né? Eu precisava fazer uma produção expressiva de consórcio, eu precisava fazer 5 consórcios. E assim, eu tava, né? Eu fico assim, meu, de onde que eu vou tirar isso? Não tinha de onde tirar. 5 consórcios? 5. Assim, de forma consciente, eu pensando, não conseguia pensar em nada. Daí eu sei que se você, quanto mais esforço da sua mente consciente, menor a resposta do subconsciente. Imagina que você é um time, a sua mente é um time, né? O seu consciente representa 5 guerreiros ali do seu time. 5 jogadores. O teu subconsciente representa os 95. Subconsciente e inconsciente são 95. Então, vamos supor que ali o meu jogo era fazer o consórcio. Adianta eu ficar pensando de forma consciente com cinco jogadores? Não, eu preciso trazer os 95 para o jogo. O que eu fiz? E eu faço sempre que eu preciso. Sei que eu preciso, enfim, sempre. Eu peguei, fiz a auto-hipnose com a sugestão de... Eu vou fazer... A minha mente... A sugestão foi... A minha mente busca excelência em tudo que faz. Eu vou conseguir fazer os consórcios. E aí, fiz o processo. E aí, lá no processo de hipnose, lá no processo enfim, meu subconsciente me trouxe uma pessoa para que eu... Meu subconsciente me trouxe essa pessoa para que eu ligasse para ela. E aí, não é assim, não é aquela voz na tua cabeça que fala, liga para fulano. Não. É a tua mente que vai trazer as opções. Aí ele trouxe aquela pessoa assim, fala com fulano, fala com não sei o que, vê com fulano. E aí beleza, terminou a hipnose. O que a minha mente consciente fez? Que a mente consciente, gente, vai tentar sabotar vocês o tempo todo. Ela é analítica, ela julga. Tem uma função da mente que é muito interessante, acho que não vai dar tempo de falar. Mas depois, se der, me lembre no final para eu trazer e falar para vocês sobre de como a mente consciente justifica as coisas. Mas aí, voltando pro exemplo. E aí, de forma consciente... minha mente consciente. Não liga pra ele, não. Você já ofereceu tantas vezes, ele não vai querer fazer. Não faz isso, não. Pra quê? Vai perder de tempo. Vamos ver outras coisas. Não deu certo. E aí, eu já sei que a minha mente consciente, ela tem essa sabotagem. E aí, eu já trabalho a minha mente. O que eu fiz? Eu falei, cara, na boa, eu vou ligar e vou oferecer. O não eu já tenho. Vai que... Rapaz, olha, eu liguei para o cliente para oferecer. E o cliente estava precisando, ele estava para trocar de carro. E aí eu fiz o processo, e aí vai da negociação, a hipnose não é mágica, não foi a hipnose que fez a venda, foi eu. Com o conhecimento que eu tenho do produto, eu preparei a minha mente para trazer tudo aquilo ali. E aí eu fiz a negociação com ele, falei da Selic, enfim, usei todos os argumentos que eu tenho para negociar. E aí ele fechou comigo um projeto de estrutura, cotei taxa, vi a taxa de administração, enfim, fiz todo um processo para ele.
E ele fechou comigo um projeto com 14 cotas de consórcio. Então, eu precisava de 5, fechei 14 cotas de consórcio. E eu quero trazer para vocês aqui com isso, com esse exemplo. Se eu tivesse sucumbido à minha insegurança de, não ligo, ou se eu tivesse ficado pensando ali, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Não dá para tirar 5 do nada. Não dá, não vou conseguir 5 cotas, de onde eu vou tirar isso, não sei o quê. Ansiosa com a meta, eu não teria conseguido, assim. Então, assim, a ansiedade vem, porque o problema não é a ansiedade, o problema é o transtorno de ansiedade. Se eu vou me apresentar amanhã para 1000 pessoas, é impossível que eu não me sinta ansiosa. É impossível que eu não tenha aquele frio na barriga. Faz parte da minha natureza. E é até bom, né? É até legal sentir isso. O grande problema é quando ele vira o transtorno, que aí o transtorno faz o quê? Te faz chegar lá na frente e bloquear e não conseguir falar, te faz não conseguir passar as informações. Então, assim, é natural que você realmente fique ansioso, né? E é isso, aí eu consegui fechar o projeto, fechou 14 cotas. No processo de auto-hipnose, eu mostrei para minha mente, olha, você é incrível, você busca excelência em tudo que você faz, você é muito boa em negociação. Você vai conseguir fazer, vai dar certo. Então, minha mente consciente tenta me sabotar. Eu vou lá e pego meu subconsciente e falo, não, quem manda aqui sou eu sou os 95 do time aqui e eu tô mostrando para você que vai dar certo, então vai lá. E aí a mente fica lá, mas é só uma vozinha interna que vai dizer, pô, não faz não vai dar certo. Mas a minha mente subconsciente já sabe que vai dar certo e vai lá e traz à tona, entendeu? Então, basicamente, imagina que, trazendo isso para o universo de vocês, da prova, né, que é o que a gente está falando aqui. Você tem que fazer isso no dia da prova, antes da prova, como é que ele ia fazer isso lá para a prova? Eu aconselho a fazer auto-hipnose já nos estudos. Já nos estudos, você pode colocar sugestões como a cada dia que eu estudo, eu aprendo mais, a cada dia que eu estudo, eu me sinto mais confiante, a cada estudo, a cada conhecimento que eu aprendo, minha mente tá livre para adquirir todo o conhecimento. A cada minuto, minha mente fica mais focada e mais concentrada, então você vai preparando a sua mente para aquele momento. Agora, vamos supor, Bruna, tem uma prova amanhã, e agora? Me ajuda. Como aconteceu com uma aluna sua, né? Uma aluna sua aí me mandou mensagem. Você colocou alguma coisa aí no Instagram, e uma aluna sua me mandou mensagem, era meia-noite. Bruna, pelo amor de Deus, preciso da sua ajuda. Eu vou fazer a prova daqui a 2 dias, não consigo dormir, tô desesperada, ansiosa, em pânico. Aí eu, meu Deus, essa garota precisa de ajuda, não posso deixar ela assim, preciso ajudar essa menina. E aí eu fui e falei, olha, você quer fazer um processo? A gente faz aqui rapidinho, vai dar certo, não sei o quê. A prova dela, ela mandou mensagem, né? Aí no dia seguinte eu liguei para ajudá-la, né? Entrei em contato com ela e tudo mais. Aí ela vai fazer a prova no outro dia. E aí, nesse dia que eu ensinei para ela e tudo mais, ela conseguiu dormir, teve uma noite muito tranquila, foi muito bem. E no dia seguinte ela fez a prova e ela já tinha tido uma reprovação, né? Então estava muito ansiosa. E depois do processo ela ficou mais calma. No dia seguinte ela fez a prova e ela conseguiu a aprovação. E ela mandou para mim assim depois, olha, Bruna, que incrível, assim, eu fiquei calma, o conhecimento veio. Então eu tive esse feedback dela. Então, assim, funciona tanto para se você pro estudo quanto para a prova, entendeu? E aí você coloca lá a sugestão. Ou para qualquer outra coisa que você vai fazer na sua vida. Se eu tiver que fazer, eu vou visitar um cliente que é um cliente, uma empresa de muito potencial, eu estou muito insegura, muito nervosa, não sei como é que vai ser. Eu faço auto-hipnose para controlar a minha mente, né? E aí aqui, gente, isso que eu estou trazendo para vocês não é um conceito fechado, né? É o que funciona para mim e para muitas outras pessoas. Mas tem outras pessoas que realmente conseguem controlar a mente de outra forma. E, enfim, não tem uma regra, né? Mas realmente, assim, você trabalhar sua mente consciente, sua mente subconsciente para te ajudar no processo faz toda a diferença. Tu deu alguns exemplos aí de sugestões que a pessoa pode estar fazendo para aplicar ali antes da prova, nos estudos, mas tem algum passo a passo que ela tem que fazer? Tem um passo a passo e eu vou trazer ele para vocês aqui, que eu separei. E é importante que vocês entendam essas regras básicas. Então, se você que
chegou nesse vídeo aqui e tal, precisa realmente voltar e entender. Parte do processo é você entender o funcionamento da sua mente. Então, você precisa entender o que é mente consciente, subconsciente, o que é fator crítico. Precisa entender que hipnose nada mais é do que acessar, ultrapassar o fator crítico e acessar a sua mente subconsciente para inserir ali uma sugestão. Então, você tem você está com um transtorno de ansiedade, você quer se acalmar, você faz a sugestão, acessar o subconsciente, ele vai começar a te ajudar aí nesse processo. Então, eu vou passar aqui para vocês 7 passos de como funciona a auto-hipnose. Tem uma regra da mente que diz que a imaginação, é até uma frase de Albert Einstein, né? Incrível. Quando a gente lida com a imaginação, ela supera o conhecimento. Então, a imaginação ela é muito mais poderosa do que o conhecimento. A sua mente ela não sabe a diferença do real para o imaginário. A frase, deixa eu pegar aqui para falar para vocês direitinho. A imaginação é mais poderosa que o conhecimento quando lidamos com a mente. Então, ela não sabe a diferença do real para o imaginário. Se eu começar a falar aqui, por exemplo, do café, falar do cheiro do café, falar ou falar do limão, falar de coisas que te trazem, já começa a salivar. Você já começa a vivenciar as suas emoções. Então, imagina que de olhos abertos você tem muita interferência visual. Mas quando você fecha os olhos, a sua visão é infinita. Você pode ir para onde você quiser. Quando você lê um livro, você pode se transportar para aquele lugar. A sua imaginação, você pode sentir as emoções de estar naquele lugar ali. Então, a auto-hipnose, a gente utiliza muito disso, da nossa imaginação. Então, de forma consciente, você vai pensar assim, pô, mas isso aí não vai dar certo. Não funciona, pô, isso não sei o quê. Mas de forma... mas quando você usa a sua imaginação, quando você sente as emoções, você pode ver que você vai muito mais além. Então, assim, é muito importante que vocês também tenham essa regra. No começo, a auto-hipnose, ela não tá tão forte, então é preciso que quanto mais... Tudo na vida é treino, então quanto mais você fizer, melhor vai ficar. Prática, né? Tudo é prática. É o treino, né? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é pensar na sugestão. Qual vai ser a sua sugestão? Essa sugestão, ela precisa ser simples, positiva, tem que ser direta e ela tem que ser afirmativa. Trazendo aqui para a realidade de vocês, que é a prova. Você pode colocar a sugestão de que minha mente busca excelência em tudo que faz e eu vou arrebentar nessa prova, ou a prova vai ser um sucesso, a prova vai ser incrível, ou sigo cada vez mais calmo e tranquilo para realizar uma boa prova, ou a minha mente está aberta, enfim, aqui foi a sugestão que for mais confortável para vocês. A minha mente está aberta para trazer as informações que eu preciso. Então, o primeiro passo é você fazer as sugestões. Eu trouxe aqui uma sugestão, que é uma sugestão para vocês instalarem o que a gente chama de interruptor. É como eu disse, é a regra da mente. A imaginação supera o conhecimento quando a gente lida com a nossa mente. Então, não tem um interruptor aqui. Mas para mim, imaginação tem, a mente vai sentir, vai entender esse processo, entendeu? Tem que instalar ele para ligar, né? Tem que instalar, E aí vai... É uma fase, né? Você vai fazendo o processo, vai instalando e tudo mais, né? O interruptor, o que a gente utiliza é o dedo indicador, ele precisa ficar levantado. Realmente como se você fosse desligar a sua mente. Quando você entra no processo, você abaixa o dedo, você desliga esse interruptor. E aí você vai imaginar como se atrás da sua nuca tivesse realmente uma tomada, né? Como é que fala? Fugiu o nome. Que você vai desligar. Não, de acender e desligar a luz, esqueci o nome, fugiu. Deu branco, hein? Ué, interruptor mesmo? É interruptor, né? Enfim, é isso aí. Você vai imaginar que tem aqui e que ele tem fios que te ligam na sua mente e esses fios eles estão acesos porque eles estão ligados. Quando você entrar no processo, você vai desligar o interruptor e você vai imaginar que realmente atrás dessa nuca está desligando, esses fios eles vão apagando e você entra num ótimo estado de relaxamento e se desconecta daquilo ali. É um aprofundamento da sua mente para você entrar no processo.
É porque para explicar assim como funciona, né? Enfim, mas é mais ou menos isso. E aí, o que você vai ter que fazer? Primeira coisa, pensar na sugestão. Segunda, a sugestão que eu trouxe aqui para vocês instalarem o interruptor é: toda vez que eu abaixo o dedo, eu entro em um profundo relaxamento. Então, eu vou lá. Pensei na sugestão, toda vez que eu abaixo o dedo, eu entro em um profundo relaxamento. Eu vou fechar os olhos e eu vou imaginar que atrás do meu pescoço tem esse interruptor e que ele está ligado. Terceiro, eu vou, com o dedo levantado, respirar fundo 2 vezes. Encher o pulmão de ar e soltar 2 vezes. E aí, eu vou repetir essa sugestão 5 vezes. Toda vez que eu abaixo o dedo, eu entro num profundo estado de relaxamento. Eu vou repetir isso 5 vezes. Eu tô com meu dedo levantado, eu respirei fundo, repeti isso 5 vezes. Eu vou olhar num ponto fixo acima da minha cabeça. Eu não posso colocar a cabeça para trás, eu vou olhar num ponto fixo. Vou respirar fundo e vou prender a respiração. Vai chegar um momento em que os meus olhos vão se cansar, eles dão até uma tremidinha assim. Quando chegar esse momento, eu solto o ar e vou soltando o ar e abaixando o dedo. Quando eu abaixo o dedo, eu tenho a sensação de que esse interruptor está sendo desligado. E realmente eu estou entrando num ótimo estado de relaxamento. E ali, gente, é para vocês não forçarem nada. É só para vocês realmente entrarem no ótimo estado de relaxamento. Deixar que a mente de vocês traga. Normalmente, o que acontece? A mente vai repetir aquela sugestão que você já deu, que você já repetiu 5 vezes, ela vai continuar, vai repetir ali umas 3 vezes, ou ela vai trazer imagens. E aí, se você quiser, você pode visualizar. Então, aqui, eu passei para vocês o passo a passo de como você faz para instalar o interruptor. Você vai deixar que essa sugestão fique ali. Faça isso. Depois a gente pode mandar, né, para eles, quem quiser. Me manda mensagem, né? Que aí eu mando esse passo a passo escrito, né? Se for muita coisa aí. E aí você vai repetir isso 3 vezes no seu dia, de 3 a 5 vezes, por 3 dias. Então aí, beleza. Você já aprendeu que o seu interruptor está funcionando e você está entrando num ótimo estado de relaxamento. E aí você vai colocar a sugestão que você quer para registrar realmente o seu subconsciente. A cada dia eu me sinto mais confiante, minha mente busca excelência em tudo que faz, aquelas que eu passei há pouco. Você vai fazer o mesmo processo. Você vai repetir 5 vezes essa sugestão, você vai respirar fundo, vai repetindo a sugestão. Quando repetir a sugestão, não seja algo mecânico. A cada dia eu tô mais confiante, a cada dia eu tô mais confiante. Não, sinta isso que você está falando. A cada dia eu tô mais confiante. A cada dia eu sigo mais confiante. A cada dia eu sigo mais confiante. 5 vezes. Respirei fundo, tô lá no meu ótimo estado de, né? Entrando no ótimo estado de relaxamento. Olhei pra cima, meu interruptor tá ligado, tá pra cima, né? E aí eu tô imaginando que tem um interruptor aqui, o meu interruptor aqui, beleza? E aí eu olho pra cima, respiro fundo, abaixo o interruptor e realmente eu entro no ótimo estado de relaxamento. E a minha mente vai ficar. Cada dia eu sigo mais confiante. A mente vai trazer um monte de coisa na hora. Deixa trazer, deixa fluir, deixa que a mente traga. Talvez ela te lembre de algum momento da sua infância em que você foi muito feliz, em que você foi muito confiante. Talvez ela te lembre de alguma conquista. Talvez a tua mente, como foi o caso dessa aluna que eu ensinei ela o processo, no processo ela vivenciou a experiência de realmente estar fazendo a prova. Por quê, gente? O que acontece? Vocês já repararam que tem algumas pessoas que não sabem como vai fazer alguma coisa, não sabe como é que vai passar, nem sabe que vai dar certo, mas essa pessoa simplesmente vai lá e faz, age, porque essa pessoa tem a programação correta. Então, assim, se eu fui lá, coloquei essa sugestão, a minha mente ultrapassou o meu fator crítico e criou em mim uma programação, a minha mente subconsciente, eu vou fazer de tudo para que aquilo ali realmente dê certo. Agora entenda, a gente não está falando aqui de fórmula mágica. As instruções vêm, a sua mente vai te dizer o que você tem que fazer, você precisa ir lá e fazer, né? Eu preciso ir lá e fazer, eu preciso ir lá e... a minha mente lá no processo trouxe, olha... no processo eu imaginei o cliente fechando a proposta, eu imaginei que tudo dando certo, eu imaginei que as coisas... Eu visualizei a cena. E aí e senti aquela emoção dele assinando o contrato, eu batendo minha meta, eu comemorando, tudo dando certo. E aí
a minha mente estava preparada. Mas eu precisei ligar para o cliente, eu precisei fazer a negociação, eu precisei fazer todo o processo. Eu preparei a minha mente para estar lá, naquela situação. E é basicamente isso. Eu acho que eu espero realmente ter deixado bem claro aí como que faz o processo. Se alguém ficou com alguma dúvida, me coloca aí à disposição para esclarecer. E é isso. Algo muito importante também é que você precisa acreditar. A primeira coisa para tudo na vida. Eu sou uma fã da Bíblia e eu acredito muito que a Bíblia é um livro histórico-filosófico que já existe aí há mais de 2000 anos e nunca entrou em contradição. E muitas das coisas que eu uso na minha vida tá na palavra, então são os ensinamentos da palavra. E a palavra, ela fala sempre sobre ter fé, sobre acreditar, sobre confiar. Os milagres... A Carol falou, automotivação também, né? Automotivação. Os milagres aconteciam para quem acreditava. Então, assim... tem gente que vai falar, que a mente consciente julgadora vai falar, tá maluco, interruptor, que história é essa? Não existe, não sei o quê. Mas tem gente que vai vivenciar, como é o meu caso, como é o caso de muitas outras pessoas que vivenciam essa experiência, e vai realmente preparar a mente para desbloquear sempre que vem algum bloqueio. A cada situação que você vai vivendo, você percebe que você vai se tornando realmente imparável. E a sensação que eu tenho hoje é essa, que nada mais pode me parar. Em alguns momentos eu vou descansar, vou precisar colocar minha cabeça em ordem, mas não me bloqueia mais, sabe? Eu gosto de situações hoje que me tiram da minha zona de conforto, porque aí eu coloco em prática tudo aquilo que eu aprendi. Não, com certeza. Tu falou e é bastante importante. Acontece até algumas vezes, alguns alunos chamam, vou fazer entrevista tal, vou fazer a prova no dia tal, eu tô indo bem, mas eu acho que eu não vou passar, não me sinto capaz de passar na prova, de passar na entrevista. Eu sempre falo, cara, o primeiro passo de tudo é você acreditar que você vai passar, né? Tem que ter pensamento positivo. Se você ficar nessa, fiz a dinâmica em grupo, mas acho que não passei. Vou ficar pensando que eu não passei, vou pensar que eu não vou passar na prova. Se você mesmo, nem você está acreditando, as chances daquilo ali trazer coisas negativas são muito grandes, né? Exatamente. Então, eu sempre tento falar com os alunos, eu achei muito importante trazer isso, principalmente por causa de ansiedade que muita gente sofre lá para os nossos alunos do nosso curso, né? Que o primeiro passo é a pessoa acreditar, e se você deu aí um jeito, mesmo que tenha gente que entrado depois não tenha entendido, mas pode chamar no direct para entender. Como é que instala um interruptor para te ajudar a botar uma sugestão no teu subconsciente, que é o que comanda você. Para você vencer barreiras, que seja de ansiedade ou que seja de qualquer coisa, que se a pessoa acreditar, é o que você falou, pode vencer várias barreiras, então é uma ferramenta incrível, né? Não, assim, é uma ferramenta fantástica, fantástica. Eu não sinto, enfim, não vou puxar esse assunto, eu ia falar que eu não sinto mais dor. Maria Luísa, chama ela no direct, depois que ela te manda lá por escrito. Teve uma aluna aqui, acho que foi alguém que falou que vai fazer a prova amanhã, que vai usar auto-hipnose. Depois me conta como foi, eu adoro esses feedbacks, eu fico muito feliz realmente de poder ajudá-los aí. Eu admiro demais o seu curso, né? Enfim, Luiz, assim, eu não tô suspeita a falar, mas eu admiro demais, principalmente, né, por você ter essas preocupações com seus alunos e tudo mais. Volta e meia, você tá me perguntando alguma coisa, como é que eu faço com esse aluno aqui para ajudar ele nisso, com relação a essa questão da mente? Então, assim, gente, isso é um baita de um diferencial, assim, você ter um treinamento que vai te ajudar com a parte técnica e principalmente ainda está te ajudando aí, trazendo conteúdo para você trabalhar a sua mente. Meu Deus, assim, isso é incrível. Porque de nada adianta você conhecer e saber o que você precisa fazer se chega na hora você não consegue, porque a sua mente te sabotou. Então, tão importante quanto colocar o conhecimento para dentro, quanto colocar as informações para dentro, é vocês entenderem que vocês precisam trabalhar a mente de vocês para estar disponível ali para fazer tudo que precisa ser feito, né? É vocês entenderem o caminho e fazer realmente o que precisa ser feito. É muito incrível isso. E é isso, assim, eu acho que espero ter ajudado. Se alguém tem nossa preocupação aqui sempre é o aluno, né? Tanto que é o que a gente sempre fala, não é só um preparatório para a certificação CPA 10, CPA 20. A gente passa a nossa experiência com entrevista, com dinâmica em grupo, que a gente passou pelo processo e tivemos êxito. Tem relato de alunos que passaram pelo processo e teve êxito, como montar um currículo, LinkedIn. Então, a gente sempre foca, e não só o cara tirar a certificação, né? O cara tem que ter o antes e o depois. O cara tirou a certificação, tá?
como é que eu procuro emprego. Então, vamos te ajudar a você buscar a vaga, né? Lutar pela vaga. Vamos te botar pensamento positivo, vamos te preparar, né? E dando um spoiler aqui, aproveitando a live, última semana que os cursos vão estar naquele preço, tá? Semana que vem vai ter um reajuste. Gente, pelo preço dos cursos, é muito barato pelo que a gente entrega, tá? Vocês têm o nosso WhatsApp, tem grupo no WhatsApp lá, vocês tiram dúvida com a gente no WhatsApp quando quiser. Tem 12 meses de acesso, então o curso é bem completo para tirar a certificação para você se preparar para a sua vaga. Então, última semana nos preços que estão, o link está aqui na página inicial do Instagram, lá na bio, vai ter um reajuste, mas nada surreal, o curso vale muito mais do que o reajuste, então a gente entrega muito mais do que a gente fala que entrega, over delivery, então aproveitem, última semana nesse preço que o curso é sensacional, a gente entrega muito para vocês. Algo muito, você está falando, eu estou pensando nisso, algo muito interessante que a gente vê nos cursos e nos treinamentos, e eu vejo muito isso no treinamento de vocês, e é a diferença entre preço e valor, né? Preço, eu vou olhar para o preço e vou falar, nossa, isso aqui está muito caro, mas qual o valor daquilo ali? O valor que eu vejo que vocês entregam é muito mais que o que vocês cobram, porque eu vejo no dia a dia, não tem horário para responder, tá sempre ali, sempre atento, preocupado, foca realmente no resultado daquela vida, né? No resultado daquele aluno, e não só no resultado da aprovação, mas no resultado de uma carreira, de conseguir... Muda vidas. Meu Deus, assim, muda vidas. Esses treinamentos que eu fiz da Omni, eu investi mais de 50 mil reais, assim, eu nunca teria esse dinheiro se eu não tivesse tido uma boa estrutura financeira, se eu não tivesse trabalhado em uma empresa que me dá um bom retorno financeiro para que eu faça. Então, tem muita gente aí que critica, que reclama, mas tem as dificuldades do dia a dia. Mas se você for parar para colocar na ponta do lápis, os benefícios e as vantagens são muito maiores do que... Não, Bruno, querendo ou não, o cara ali, às vezes, o cara saiu do ensino médio, cursa uma faculdade. O cara acabou de sair do ensino médio. O cara nunca trabalhou com nada. Você, seu caso. O cara tira a certificação, se prepara ali, entra ganhando ali seus 3 mil reais, 1.700 de vale alimentação e refeição, para ele fazer compra no mercado, para ele sair para comer no restaurante. Ele tem 1.700 só para isso. Aí tem plano de saúde aí, que um plano de saúde bom é R$ 1.000. Tem PLR de 12 mil no ano. Então, isso tudo para trabalhar 6 horas por dia, esqueci, tá? Porque é um cargo inicial. 6 horas por dia para ter todos os benefícios que se você juntar como se fosse um salário, dá uns 6, 7 mil reais por mês. Então, gente, muda vidas, realmente. Não é balela, não é papo de vendedor. Muda vidas ali rápido. Às vezes o cara está trabalhando de segunda a domingo, 10 horas por dia para ganhar um salário mínimo, não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas você passa a trabalhar de segunda a sexta, 6 horas por dia para ter esses benefícios todos. Eu entrei no banco, assim, eu tinha 18 anos e, gente, assim, eu falo que realmente eu me acho um milagre. Porque, assim, eu tinha tudo para dar errado. Eu era extremamente tímida, travada, eu não entendia nada do mercado financeiro, eu não entendia nada do banco. E o pior, eu tinha vergonha de falar com as pessoas. Eu me lembro que eu tinha vergonha de fazer ligação. Era tão surreal que eu tinha vergonha de ligar para reservar pousada, por exemplo, ou ligar para marcar médico. Eu era muito tímida mesmo. Contando, ninguém acredita, porque hoje eu tô tão falante. Mas quando eu entrei no banco, eu era assim, e de verdade. Até assim, eu também, quando eu entrei, não falava nada direito. Eu fui abraçada ali, assim, realmente. Eu tive pessoas que me treinaram, me ensinaram. O banco, para mim, foi uma escola. E eu soube aproveitar as oportunidades. Engraçado que na época eu nem tinha essa mentalidade que eu tenho hoje. Mas eu já fui buscando e aproveitando aquilo ali e querendo melhorar. E uma coisa, Luiz, assim, que eu acho muito incrível no que vocês fazem, né? Que eu vejo muito propósito. É que o que vocês fazem não muda só a vida daquele aluno, não. Vai mudar a vida da família, vai mudar a vida de uma geração. Porque se você entra numa empresa que te reconhece financeiramente, que você pode ter um plano de carreira e que você cresce ali dentro, e te dá condições de financiar um bom estudo, financiar um conhecimento. Se você entra ali aproveitando as oportunidades, sim, realmente eu vejo não tem como dar errado, entende? Não tem como dar errado, é uma mudança. Eu quero o banco para minha vida, mas o banco pode ser uma alavancagem para algo maior que você almeja. É o que tu falou, tu já gastou mais de 50 mil em treinamento. Se você não trabalhasse no banco, você teria condições para pagar 50 mil de treinamento?
De verdade, assim, tímida, do jeito que eu era, e sem condições. Eu não me vejo assim, se eu tivesse trabalhado com isso. E além de tudo, também eu era muito insegura. Eu achava que eu fazia tudo errado, que eu não sabia falar, que eu não sabia conversar. Então, assim, eu tinha a mentalidade completamente insegura. Eu, sinceramente, eu não consigo me imaginar. Assim, hoje eu poderia ter dado certo, mas graças a Deus, assim, eu sempre fui muito comprometida e abraçava as oportunidades que me apareciam. Então, embora eu estivesse insegura, eu sabia aproveitar aquelas oportunidades ali, sabe? Eu aprendi no treinamento que não é o que acontece com você, é a percepção daquilo que acontece. Então, eu poderia realmente... Tudo na vida, tudo, gente, tudo na vida de vocês, tudo que vocês se depararem, vocês... será que dá tempo de explicar essa parte da mente que justifica? Ou vai extrapolar? Pode explicar. Pode explicar? Eu sou falante, aí tem que me controlar. Que depois que eu aprendi que eu falo bem, aí eu vou falando. Depois que eu botei isso aí no meu subconsciente. Enfim, tem uma função, gente, da mente consciente, que é a mente que analisa, né? Uma das coisas que a nossa mente consciente faz é justificar as nossas decisões, para validá-las. Então, imagina só que eu estou diante de uma situação, vou usar o teu treinamento. Imagina só que eu estou ali, é a oportunidade da minha vida, e aí eu quero fazer o seu curso. O que eu vou fazer? Eu quero fazer, eu falo, vou fazer esse curso. O que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro. Aí, o que minha mente vai fazer? Não, se eu não tenho dinheiro, eu vou pagar um cartão de crédito. Né? Ela vai começar a buscar justificativas para que eu consiga aquilo que eu quero. Eu vou pedir emprestado, não quero nem saber, vai dar certo. E vou começar a argumentar. Não, mas o curso é bom, o professor é bom, o aluno é bom, já peguei depoimentos. Teve uma menina aqui que falou que não é nem aluna de vocês e vocês dão todo o suporte. Então, assim, se vocês estão dando suporte e atenção para quem não é aluno, imagina quem é aluno. Eu falo que, gente, subconsciente sabe quando está mentindo. Tem isso também, né? Se a gente falar mentira aqui, o subconsciente de vocês, ele sabe. É incrível, né, a mente da gente. Enfim. E aí, a mente vai começar a justificar isso e você vai pegar e vai falar, não vou fazer. Agora, imagina que eu tenho uma mentalidade que eu acho que tudo vai dar errado e que eu não vou conseguir. E aí eu vou começar. Nossa, eu não tenho dinheiro, não tenho condições. Ou, nossa, não vai dar certo. Não vai, não vou nem tentar. Não vou. Ou então, eu vou pegar, não vai dar certo. Não vou fazer o curso, não vou nem passar. Ou vou comprar o curso, não vou nem assistir as aulas. Ou... Enfim, você vai começar a justificar aquela decisão. Toda decisão que você toma, você vai criar justificativas. Imagina que eu cheguei na hora da prova e não consegui passar. Eu vou criar justificativas para me conformar que eu não consegui passar. Mas estava muito difícil. Mas estava não sei o quê. Então, gente, o que a gente tira disso? O que vocês precisam ter de percepção? Que foi uma coisa que foi uma virada de chave na minha vida, porque eu era uma pessoa que eu justificava muito, eu me vitimizava muito, eu criava muito essas situações. Eu dizia, eu não fui nessa oportunidade porque eu era tímida. Eu não fiz isso porque eu sou assim. Tipo, aceitando isso. E aí, o que eu trago pra vocês? Os fatos, eles são os fatos, as coisas são como elas são. O restante são histórias que a sua mente conta pra vocês. Entende? Então, assim... Qual era o fato, por exemplo, na minha formação? Eu participei de um concurso lá para palestrante, né, na formação da Omni. Qual era o fato ali? Existia um concurso e eu ia competir com pessoas. E aí, qual era a história que minha mente começou a querer contar? Você nunca ganhou concurso nenhum, você nunca passou em nada, você é tímida, quem é você? Você está pensando que você é quem para participar desse concurso? Eu até emociono só de falar que eu fico muito feliz com a minha transformação. Quem você está pensando que você é quem para participar desse concurso? Só que como eu sei que isso é a minha mente me sabotando, eu faço a auto-hipnose, trabalho a minha mente e eu mostro para mim, não vou conseguir, não vai dar certo essa oportunidade. Então, eu parei de ficar contando essas historinhas e eu entendi. Não, é um concurso, eu vou participar. Tem pessoas que ganham, eu posso ganhar também. O fato é esse. Eu sou tímida? Não, eu aprendi a ser assim, eu posso deixar de ser. Quais são as mentiras que vocês estão contando para vocês, sabe? Eu tenho, esse é meu ponto forte, aquele, isso aí eu não vou fazer não, que é meu ponto fraco. Tá, seu ponto fraco, o que você precisa fazer para trabalhar ele, para ele ser o ponto forte? Entende? Então a gente precisa prestar atenção em quais são as nossas justificativas e quais são as desculpas que a gente dá. Porque, no final das contas,
as desculpas, elas continuam sendo desculpas por mais que sejam verdades. Então, é isso, é sobre se superar diariamente, né? Luta diária. É luta diária. Não, fechou, Bruno. Eu quero te agradecer pela tua presença. Não é qualquer, eu sempre falo isso aqui, não é qualquer um que tem coragem de botar a cara no Instagram para falar sobre dicas, para falar sobre insights que aprendeu em treinamento que fez. Galera, eu vou deixar a live salva, porque eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar muita gente, esse conteúdo. Tem gente que entrou depois que eu vi. Se ficou alguma dúvida na questão da auto-hipnose, pode mandar mensagem para a Bruna no direct, que ela vai passar o passo a passo por escrito para vocês fazerem auto-hipnose. Ou se vocês quiserem mais saber sobre o processo, pode chamar ela. Gente, assista essa live, compartilhe aí com quem tem que compartilhar, que esse conteúdo vai ser postado, mas não sei se vai ficar lá depois. Então, conteúdo bastante importante, não só para pré-prova, como para ansiedade, várias coisas. Então, muito obrigado pelo teu conhecimento, né? Essa live com certeza vai ajudar muita gente. Nada, imagina. Eu que agradeço aí pela oportunidade de estar aqui me desafiando novamente, estar aqui trazendo esse conhecimento para vocês. A gente aprende aí que quanto mais a gente transmite conhecimento, mais a gente preenche, né? Mais a gente aprende. Então, realmente, a gente está aqui para transbordar na vida das pessoas. Eu sou muito grata e por estar aqui. Muito obrigada aí pela oportunidade. Sempre que precisar. Enfim. Vai ter mais, hein? Vai ter mais. Vai ter que falar para a gente mais esse assunto aí. Se alguém quiser saber também como funciona essa questão do atendimento com a hipnoterapia, eu conheço vários profissionais que são incríveis também, que eu posso indicar para vocês. Como eu falei, eu trabalho no banco, né? Então eu não sou... enfim, eu não faço esses atendimentos, mas eu estou sempre ensinando, ajudando e fazendo aí as mentorias. Então, o que vocês precisarem, pode contar aí com a gente. No mais é isso. Obrigada aí, Vida, pela oportunidade de estar aqui. Muito bom partilhar aí essa live contigo. Parabéns para essa nova Bruna aí, ó. Carol mandou. Parabéns, nova Bruna. Carol me conheceu na minha fase aí, né, Carol? Nova Bruna, enfim, assim. Gente, eu não contei aí, ó. Ganhei o concurso de palestrante, tá? Em primeiro lugar. Então, a menina que era tímida, que tinha medo de falar, foi lá e participou de um concurso com 65 hipnoterapeutas formados já. Uma galera com gabarito, tinha gente que já palestrava. Então, assim, eu tô falando isso para mostrar para vocês que é possível, toda transformação é possível. É isso. Obrigada aí pela oportunidade. Quem não assistiu o início da live, é importante que tenha esse conteúdo para poder realmente entender como funciona a auto-hipnose. Precisa realmente ter esse conteúdo massificado aí para poder entender. Então é importante que volte. No mais, muito obrigada aí pela oportunidade. Até breve, né? Obrigado pela presença. Até outras lives. Até outras lives. Obrigado, galera, pela participação. Compartilhe com o amigo que precisa. Tamo junto.